Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de João, capítulo 21, e dos versículos do 1 ao 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca. Mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros 2 discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhais. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu entre eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, 3ª vez que Jesus aparece aos discípulos, como disse aqui o Evangelho. E as 3 vezes que Jesus aparece é marcado pela partilha do pão. Logo no início, os discípulos tinham saído para pescar, que essa era a missão deles, era o trabalho dele antes de ser convidados por Jesus para se tornarem discípulos. Depois, com a morte de Jesus, eles voltaram novamente para os seus afazeres. Estavam ali pescando, quando de repente foram surpreendidos. A noite toda pescando, nada tinham conseguido, e aquele rapaz que estava lá fora, perguntando o que eles tinham para comer. Não temos nada. Passamos a noite inteira e nada pescamos. Pois lança a rede novamente. E essa obediência, em atenção à tua palavra, nós vamos lançar a rede. Ou seja, nós não conseguimos nada, mas o Senhor está falando, nós vamos lançar. E é nesse momento que da obediência que um milagre acontece. Quando eles jogam as redes logo se enchem de peixe. E nesse momento, então, eles percebem que é alguém diferente. É alguém que tem autoridade. Uma das marcas de Jesus também, que nós acompanhamos, era que quando Jesus falava, as pessoas prestavam atenção, porque Jesus falava como quem tem autoridade. E naquele momento, Jesus falou com autoridade. E os discípulos obedeceram à voz de Jesus, mesmo não sabendo quem era, mas a palavra foi com autoridade. E é assim que Jesus fala conosco. Jesus nos fala com autoridade. O que é que precisa então? Obedecer à voz de Jesus, para que o milagre aconteça. Logo chegando, encontram ali o fogo aceso, peixes assando, e eles, perturbados com todo o acontecido, não se atrevia a fazer nenhuma pergunta, porque no coração deles, eles já sabiam quem de fato era aquele homem. E aí confirma mais ainda a presença do ressuscitado quando ele parte o pão, quando ele partilha o alimento,
quando ele partilha o peixe. Porque esta é a grande marca, o grande ensinamento de Jesus. É através da partilha, é através da obediência que o milagre acontece na nossa vida. Que essa experiência que estamos fazendo agora da oitava da Páscoa seja também a nossa experiência com o ressuscitado, na obediência e na escuta daquele que nos fala com autoridade. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.